Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda unidade de nossa disciplina TGD. Essa unidade ela tem como objetivo aprofundar e conhecer os diferentes transtornos que envolvem os alunos TGD. Criança TGD, cada dia é uma vida inteira, com pequenos progressos, onde se converte em grandes vitórias e felicidades. Trabalhar com crianças TGD é uma vida inteira de muito aprendizado, de dedicação, são noites mal dormidas na busca da doação, passando a doar e dar o melhor de nós. Pois é, quando se ouve a palavra transtorno global do desenvolvimento, lembramos do autismo, do TEA, e logo vem à nossa mente a imagem de uma criança isolada em seu próprio mundo, contida numa bolha impenetrável, que brinca de forma estranha, balança o corpo para lá e para cá, alheia a tudo e a todos. Geralmente, está associada a alguém diferente de nós, que vive à margem de uma sociedade e tem uma vida extremamente limitada, em que nada faz sentido. Mas não é bem assim. Esse olhar, ele nos parece estreito demais. Estamos nos referindo às pessoas com habilidades absolutamente reveladoras, que calam fundo na nossa alma e nos faz refletir sobre quem de fato vive alienado. Relembrando na aula anterior que o transtorno global do desenvolvimento, ele não diz respeito apenas ao autismo. Sobre essa classificação se descreve diferentes transtornos que têm em comum as funções do desenvolvimento afetadas qualitativamente. Então, faz parte desse grupo os autistas, a síndrome de Rett, o transtorno ou síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento e sem outra especificação. O transtorno global do desenvolvimento, o TGD, ele representa uma categoria na qual estão agrupados transtornos que têm em comum as funções do desenvolvimento afetada. Na área TGD, é habitual depararmos com os termos síndromes ou transtornos. Assim, é importante esclarecer que a nomenclatura síndrome se refere a um conjunto de sintomas e transtorno é aplicado para indicar a existência de conjunto de sintomas ou comportamentos que ocorrem no transcorrer da infância, com comprometimento ou atraso do desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central. O transtorno global do desenvolvimento pode-se tratar de um conjunto de sintomas e comportamentos que transcorrem na infância com comprometimento ou atraso no desenvolvimento, apresentando então a síndrome e os transtornos que os compõem, uma sucessão de características que são detalhadas a seguir. Então nós vamos iniciar abordando sobre o autismo. É uma deficiência que vem multiplicando em nossas escolas. Autos é a palavra grega que significa próprio, eu. Ismo, sufixo que remete para uma ideia de orientação e estado. A palavra autismo define-se como então uma condição ou estado de alguém que aparentemente está absorvido em si próprio. De acordo com o estudo, recentemente, o autismo seria 4 vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino. O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou classes sociais. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde a idade muito precoce, tipicamente antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como nas áreas da comunicação, da interação social, do aprendizado e capacidade de adaptação. Gente, pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos mencionam que que cada 100 crianças tem diagnóstico. Esse aumento significativamente, ele prevalece, pode em parte ser lucidado pela grande abrangência dos critérios diagnósticos, por maior esclarecimento sobre o transtorno e, consequentemente, maior reconhecidamente pelos profissionais. Segundo a ONU, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a AIDS ou a diabetes.
Portanto, a criança autista, ela tem dificuldade em se relacionar com os outros indivíduos, de manter-se distante e evita o contato visual, demonstra falta de interesse pelas pessoas e não procura conforto quando se machuca. Em 50% dos casos, o interesse social se desenvolve com o tempo, mas a reatividade, a reciprocidade e a capacidade de empatia, elas permanecem prejudicadas. O autista, ele tem dificuldade em ajustar-se o comportamento ao contexto social e não consegue reconhecer ou responder adequadamente às emoções dos demais. No entanto, isso não significa dizer em absoluto que a pessoa com autismo não consiga e nem possa desenvolver seu papel social de forma bastante satisfatória. Ao contrário, nós precisamos romper com a visão estigmatizada, rotulada, de que a nossa sociedade ainda tem acerca dessas crianças. Compreender esse transtorno pode ser relativamente simples quando estamos dispostos a nos colocar no lugar do outro. A busca, a essência mais pura do ser humano é a de resgatar a nobreza de realmente conviver com as diferenças. E ainda, acreditamos que esse é o maior dos desafios. Aceitar o diferente e ter a chance de aprender com eles. Os primeiros sintomas do autismo, eles manifestam-se aproximadamente aos 3 anos de idade, o que faz com que os profissionais da área da saúde busquem incessantemente o diagnóstico precoce. A criança, ela apresenta um comprometimento grave do desenvolvimento da imaginação, da variabilidade do repertório de comportamentos, apresentando comprometimento grave nessa interação social, essa inter-relação com o outro, bem como também o comprometimento na linguagem e na comunicação. O autista, pessoal, ele tem característica marcante, que nós vamos abordar agora. Ela evita o contato visual, ela tem essa dificuldade em relacionar-se com as outras pessoas, ajustar-se com o contato social, ela não se preocupa com conforto quando se machuca, parece distante, alheia, demonstra falta de interesse pelas pessoas. A criança parece não ouvir quando é chamada. Ela apresenta dificuldade para fazer amigos e para responder às brincadeiras interativas, como de esconde-esconde. Ela nem sempre, ela retribui um sorriso e faz pouco contato com o olhar. A criança, ela não se utiliza de gestos para compensar a falta da fala. Não dá tchau, não aponta para o que quer. Se necessita de algo, ela pega a mão de alguém e a leva até o que deseja ou necessita. Ainda apresenta dificuldade com a alimentação. A alimentação é restrita. A repetição de atitudes, manipula muito objetos, tem reação de ruídos fortes e movimentos bruscos, ausência na linguagem e a ecocalia, que são palavras repetidas. Ele repete sempre a mesma palavra. Para completar o quadro, a criança ela frequentemente apresenta movimentos corporais repetitivos e estereotipados, como por exemplo, um balanço do tronco para frente e para trás, um movimento de bater asas ou então de bater as mãos, sobretudo quando estão agitadas, seja por animação ou então por desagrado. Sua resposta aos estímulos externos é inconsistente e imprevisível. Pode não responder a inúmeros chamados do seu nome, mas perceber uma sirene bem longe. É extremamente difícil chamar sua atenção para algo que não lhe escolheu, principalmente se estiver entretida com alguma coisa ou algo. É capaz de ficar muito tempo com a atenção mantida em atividades aparentemente sem sentido, como olhando para um ventilador rodando. Algumas crianças apresentam agitação e pavor diante de situações específicas como determinados estímulos auditivos. Barulho de fogo de artifício, aspirador de pó, liquidificador, ou também aos táteis, contato com determinados tecidos ou etiquetas de roupas.
O ato, gente, de cortar o cabelo, as unhas, é outro fator que com frequência desencadeia reações adversas. É torturante cortar o cabelo e cortar as unhas. A fita na cor azul, ela vai representar a maior incidência de casos no sexo masculino. Para conscientizar a população sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, a peça de quebra-cabeça, ela representa a complexidade do autismo e seus diferentes espectros que se encaixam. Eles os usam para simbolizar a ideia de que as pessoas autistas são difíceis de compreender, como um quebra-cabeça, e que a cura para o autismo é a peça que falta. A criança, ela apresenta interesses e manias pouco comuns. Mostra grande atração por objetos que rodam e escolhe como brinquedo preferido coisas incomuns, como barbantes, caixas de papelão. Manipula esses objetos de forma extremamente repetitiva. E assim, podem permanecer por longas horas. Elas demonstram desconforto com a mudança no dia a dia, que vão, essa mudança, desde a troca de lugar de algum objeto da casa até a mudança de percurso. É marcante a necessidade de seguir uma rotina sistematicamente. A quebra dessa rotina pode desencadear um comportamento agitado, no qual a criança se recusa a ir em frente enquanto não se retorne ao padrão antigo. Como, por exemplo, desse fato, uma mãe relata que sua filha com síndrome de autismo todos os dias pegava determinado ônibus de cor amarela para ir à escola. Num determinado momento, o ônibus dessa linha trocaram de cor e era impossível fazer com que a criança subisse no ônibus. Algumas crianças fazem questão de andar sempre do mesmo lado da calçada ou comer sempre os mesmos alimentos. O brincar muitas vezes se mostra rígido, repetitivo, alinhado e os objetos ou colocado e retirado algo de alguma caixinha. Pois bem, gente, depois de tanta informação apenas sobre o autismo, compreende-se que a criança autista ela vem para viver conosco. Ela traz seu próprio mundo interior. Ela rejeita o nosso mundo, isola-se, vive consigo mesmo, sem tomar conhecimento do que se passa à sua volta. É um misterioso ser que opta por viver sozinho e não com os outros. É um auto-viver em vez de conviver. E as causas? Quais são as causas do autismo? Elas ainda são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e provavelmente de origem genética. Além disso, admite-se que possa ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do parto. Havia anteriormente uma hipótese de uma origem relacionada à frieza ou rejeição materna, mas isso já foi descartado, relegada à categoria de mito há muitas décadas. A principal área prejudicada e a mais evidente é a de habilidade social. A dificuldade de interpretar os sinais sociais, as intenções dos outros, impede que as pessoas com autismo percebam corretamente algumas situações no ambiente em que vivem. A segunda área comprometida é a comunicação, é a verbalização e a não verbalização. A terceira é a das inadequações comportamentais. Crianças com autismo apresentam repertório de interesses e atividades restritas e repetitivas, como interessar-se somente por trens, interessar-se somente por carrinho de brinquedo ou interessar-se apenas por dinossauros. Eles têm dificuldade de lidar com o inesperado e demonstram pouca flexibilidade para mudar as rotinas. Em outros casos, eles apresentam também comportamentos agressivos. Faremos agora uma análise minuciosa dessa tríade de sintomas que constitui a espinha dorsal do comportamento autístico. A disfunção social. Essa disfunção, gente, está relacionada à dificuldade de socialização. Sabemos que o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Busca desde pequeno fazer amigos, agregar pessoas à sua volta, dividir momentos e experiências. É através da socialização que o indivíduo ele vai aprender as regras, os costumes da sociedade em que habita. Mas as pessoas com autismo, no entanto, elas apresentam essas dificuldades.
essa dificuldade na socialização, com vários níveis de gravidade. Existem crianças com problemas mais severos, que praticamente se isolam em um mundo impenetrável. Outras que não conseguem se socializar com ninguém. Tem também aquelas que apresentam dificuldades sutis, quase imperceptíveis para a maioria das pessoas, inclusive para alguns profissionais. Observa que por eles serem extremamente sensíveis, o contato social lhe parece algo ameaçador. E é exatamente por isso que muitos se isolam em seus mundinhos, brincam sozinhos, sem conseguir participar de atividades em grupo, como na hora do recreio escolar, por exemplo. Um dos grandes desafios é ensinar essas pequenas grandes pessoas os mecanismos, os prazeres contidos nos momentos de convivência social. E a disfunção na linguagem? Como é que isso acontece? Pois é, nós vivemos num mundo repleto de opção de comunicação. As informações, elas viajam pela internet e atravessam continentes em segundos. Mas e quem não é capaz, gente, de captar e interpretar os sinais de comunicação? Como é que ficam essas pessoas nesses mundos cada vez mais conectado e comunicativo? As pessoas com autismo, elas apresentam grande dificuldade na capacidade de comunicar-se pela linguagem verbal e não verbal. E com isso, elas permanecem mais isoladas e distantes em seus mundinhos particulares. Temos no autismo pessoas com linguagem verbal, que é aquela linguagem falada, conversada, pedidos ou até mesmo discussões. E temos a linguagem não verbal, que são aquelas pessoas que não falam nada, mas elas não são surdas, elas ouvem perfeitamente. Sendo muitas vezes necessário propor uma comunicação através de sinais e símbolos, imagem e cores, como gestos, posturas corporais, expressões faciais. A criança com autismo, ela tem pouca curiosidade social e, por isso, não aprende a relatar acontecimentos de forma espontânea. Muitas vezes ainda, elas não conseguem manter um diálogo coerente. E as disfunções comportamentais? A cultura de um povo, ela é determinada através das regras de convivência, padrões de comportamentos aceitáveis socialmente. O comportamento das pessoas com autismo, assim como a socialização e a linguagem, possuem espectro de gravidade e são divididos em duas categorias. A primeira categoria, ela trata-se de comportamento motor, que é aquele comportamento repetitivo e estereotipado, como pular, dançar o corpo, de bater as mãos, agitar, contorcer dedos, fazer caretas, são sempre realizados da mesma maneira. Algumas crianças com autismo são bem agitadas e parecem não ouvir ordem dos pais. Não seguem comandos, fazem apenas o que é de seu interesse e que geralmente é bastante restrito. Querem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma sequência. Elas pulam o tempo todo, correm e se agitam exaustivamente. A segunda categoria, ela está relacionada a comportamento tais como compulsão, ritual, rotina, insistência, mesmice, interesse, que são caracterizados por uma aderência rígida a alguma regra ou necessidade de ter as mesmas coisas somente por tê-las. Gente, para ficar claro, darei um exemplo característico dessa categoria. Carlos fazia tudo de forma ritualística. Ia para a escola com o pai. Quando a mãe levava, já chegava à escola totalmente desordenado. Se a consulta estivesse marcada para as 9 horas e o médico atrasasse, ele começava a chutar a porta do consultório. Todos os dias, Carlos tirava o sapato na hora do almoço, independentemente do lugar em que se encontrava. Ele deitava-se pontualmente às 20 horas. E caso estivesse fora de casa nesse horário, começava a gritar ou chorar. Carlos nunca perdia nenhum episódio de Chaves, por isso também precisava estar em casa na hora do programa, o que praticamente inviabilizava as viagens da família. Trata-se, portanto,
de um exemplo típico de alguém com pensamento concreto e de que dificuldade de mudar a rotina. Pois bem, gente, todos esses traços mencionados, a famosa tríade, parece ser uma tentativa de paralisar o mundo para torná-lo mais coerente. E assim, vivem num mundinho de comportamento só delas, trancadas em seus universos, repleto de restrições, mas compreensivos e seguros para sua vivência solidária. Um de nós, educadores, deve reverter essa situação e adentrar no mundo dessas crianças tão especiais. Portanto, quando você compreende, entende, conhece, ajuda, realmente as peças se encaixam e nós conseguimos formar o nosso quebra-cabeça. Então, reforçando as características da criança autista. Ela não gosta de lavar ou cortar cabelo. A luz incomoda. Fica assustada quando ouve muitas pessoas falando. Arranca os botões das roupas. Gosta de comer sempre as mesmas comidas. Parece não sentir dor. Tem dificuldade de concentrar-se. Ruídos e sons fortes lhes incomodam. Seleciona comida, pessoas, objetos pelo cheiro. É muito apegada com seus brinquedos, gosta de selecionar, classificá-los. Ela tem dificuldade em vestir-se sozinho, não controla bem as funções motoras, gosta de andar nas pontas dos pés. A mãe calça, mas ela prefere estar com os pés descalços. Parece que não, mas ela gosta de carinho. Um quadro longo, né, gente? Bem detalhado das pessoas com traços de autismo. Elas podem ser identificadas como tímidas ou esquisitas e terem menos oportunidades de não forem tratadas, se não forem tratadas. No entanto, nós devemos e precisamos acreditar, insistir desde cedo na evolução e capacidade das pessoas que se encontram nessa situação. Olha a nossa responsabilidade como educadores para a inclusão. Vamos abordar agora a síndrome de Asperger, que foi descrita por Hans Asperger em 1944. É uma condição também neurológica em que a criança apresenta coeficiente intelectual normal ou acima do normal. Os sinais mais comuns incluem problemas sociais, comportamento excêntrico ou repetitivo, práticas e rituais incomuns, problemas de coordenação, e alguns são habilidosos ou talentosos em seu tema e seu interesse. Então, criança Asperger possui esse prejuízo persistente também na interação social. O desenvolvimento de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividade. A manifestação, ela tem início mais tardio do que o autismo. Ele é percebido mais tarde, entre 3 e 5 anos de idade. Atraso motor ou falta de destreza motora podem ser percebidos antes dos 6 anos de idade. E como foi mencionado, diferentemente do autismo, podem não exigir atrasos clinicamente significativos no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, na habilidade de autoajuda, apropriada à idade, no comportamento adaptativo, à exceção da interação social e na curiosidade pelo ambiente na infância. Essas crianças, essas pessoas, gente, elas apresentam obsessivo interesse por algo especial. Excepcionais habilidades verbais, não apresentam atraso na linguagem, dificuldade para entender e expressar emoção. Falta de autocensura, costumam falar tudo o que pensam. Tem dificuldade na organização e planejamento da execução de tarefas. Observa-se também uma incapacidade para interpretar mentiras, metáforas, ironias, frase com duplo sentido. É um autista de alto grau em funcionalidade. Ele é capaz de rotular diversos objetos. Ele é capaz de gravar mapas, mas ele tem extremamente dificuldade para pedir ajuda usando um desses itens. E possui severo problema também com a interação social. Nós vamos apresentar então a diferença do Asperger e do autista. O Asperger, ele tem um coeficiente intelectual geralmente acima da média. O autismo
é abaixo da média. O Asperger, o diagnóstico é após os 3 anos de idade. O autismo é antes dos 3 anos de idade. O Asperger tem uma linguagem em tempo normal, enquanto que a criança autista, o atraso no aparecimento da linguagem. O Asperger tem uma gramática, um vocabulário acima da média. Já a criança autista, esse vocabulário é restrito, é limitado. O Asperger tem interesse nas relações sociais. O autista falta completamente esse interesse. O Asperger tem um interesse obsessivo de alto nível. E o autista, um interesse obsessivo de alto nível. O Asperger sente-se confuso e o autista, um desenvolvimento físico normal. Vamos abordar também, entre a linha de TGD, a síndrome de Rett. Ela foi identificada, gente, em 1966 por Andreas Rett. O que é isso? É um distúrbio neurológico também. Ela acomete mais crianças do sexo feminino, no primeiro ano de vida. Ela apresenta perda das habilidades motoras, linguagem e movimentos involuntários, apresenta também epilepsia, alteração de marcha, desordem e problema respiratório. Do ponto de vista clínico, a síndrome de Rett, ela pode ser organizada em 4 etapas. Tem a estagnação precoce, que é dos 6 aos 18 meses, caracterizando-se pela estagnação do desenvolvimento. Há uma desaceleração do crescimento do perímetro cefálico e a tendência ao isolamento social. Rapidamente destrutivo, o que é isso? É entre o 1º e o 3º ano de vida. Há uma regressão psicomotora, há um choro imotivado, a criança apresenta irritabilidade, perda da fala, comportamento autista e movimento estereotipado das mãos. Podem ocorrer também uma irregularidade respiratória e também epilepsia. A pseudoestacionária. Ela acontece entre os 2 e os 10 anos de idade. Pode haver certa melhora de algum dos sintomas, como por exemplo, contato social, a presença de ataxia, apraxia, espasticidade, escoliose e bruxismo, episódio de perda de fôlego, aerofagia. Tem a fase também da deteriorização motora tardia. Inicia-se em torno dos 10 anos de idade e há um desvio cognitivo grave e lentamente. Há uma progressão de prejuízo motor, podendo necessitar até de cadeira de rodas. Apresentaremos então no slide as principais características. A pessoa ela vai apresentar um desenvolvimento de múltiplos déficits específicos após um período de funcionamento normal nos primeiros meses de vida. Como eu falei, há essa desaceleração do crescimento perímetro cefálico, perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente e posterior desenvolvimento de movimentos estereotipados, semelhante a de lavar ou torcer a mão. Esse interesse social ele vai diminuindo após os primeiros anos de manifestação do quadro, embora possa se desenvolver mais tarde. Há também, pessoal, um prejuízo severo do desenvolvimento da linguagem expressiva ou receptiva. As primeiras manifestações após os primeiros 6 a 12 meses de vida. Há um prejuízo funcional do desenvolvimento dos 6 meses aos primeiros anos de vida. Há uma presença de crises convulsivas, um desaceleramento do crescimento do perímetro cefálico. Vamos falar agora do transtorno desintegrativo da infância. O transtorno desintegrativo da infância ele foi descrito pela primeira vez por Heller, em 1908. É extremamente raro. Há um desenvolvimento normal até os 3 anos a 4 anos de idade. E posteriormente acontece a regressão, que se deve algumas vezes às desordens neurometabólicas. Não existem ainda dados concretos sobre os mecanismos que desencadeiam essa desordem. O transtorno desintegrativo da infância é também conhecido como demência infantil ou psicose desintegrativa. Ela é entendida como uma perda dos limites do ego ou um amplo prejuízo no teste da realidade.
O termo psicose, ele refere-se a delírios, qualquer alucinação, proeminente, discurso desorganizado. Assim, gente, a psicose pode ser definida como uma desordem mental na qual ocorre um comprometimento do pensamento, da capacidade de perceber a realidade sem distorção e do relacionamento interpessoal. Apresentam como sintoma a dificuldade para se afastar as mães da compreensão de gestos e linguagens. Há uma alteração significativa formando o conteúdo do discurso. Há uma repetição de palavras, de frases ouvidas, da utilização das estereotipias de formas verbais. É muito usual a inversão de pronome. Refere-se a si mesma na terceira pessoa do singular, ou usando seu próprio nome. Ainda há a conduta social que é totalmente embaraçosa. Vamos apresentar algumas características. Então, a criança ela tem uma regressão pronunciada em múltiplas áreas do funcionamento após um desenvolvimento normal, constituído de comunicação verbal e não verbal. Há um relacionamento social, jogos e comportamento adaptativo apropriado para a idade. As perdas clinicamente significativas das habilidades já adquiridas em pelo menos duas áreas, a linguagem, a expressiva ou receptiva. As habilidades sociais ou comportamentos adaptativos, controle intestinal ou vesical, jogos ou habilidades motoras. Apresentam esses déficits sociais e comunicativos e os aspectos comportamentais geralmente observados no autismo. É muito raro e muito menos comum do que o autismo. Essa síndrome, gente, ela atinge a maioria das vezes os meninos. A expressão facial pode não refletir mais o que está sentindo, a comunicação social e outras habilidades comprometidas. A regressão motora é a mais difícil, porque a criança apresenta muita agitação, confusão, antes andava e já não anda mais. E nem sequer comer sozinho ela consegue. Nas habilidades motoras, inclui-se um declínio dramático na capacidade de caminhar, de escalar, de agarrar objetos e outros movimentos. A criança ela sempre evita o contato visual com outras pessoas. E o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. O que significa isso? Existe nessas crianças, nessas pessoas, um prejuízo severo no desenvolvimento também da habilidade social. Há também esse prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Há interesse e atividade estereotipada. Quando tais características estão presentes, mas não são satisfeitos os critérios diagnósticos para um transtorno global do desenvolvimento ou para outros quadros diagnósticos como a esquizofrenia, transtorno de personalidade ou transtorno da personalidade esquivada. O transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, ele é composto por um grupo heterogêneo, gente, de crianças com tendência a apresentar comportamentos totalmente inflexíveis. Ele tem essa intolerância às mudanças, tem explosões de raivas, de birras, quando são submetidas a exigências do ambiente ou até mesmo a mudança de rotina. Eu trouxe aqui para vocês alguns famosos com a síndrome de Asperger. Einstein, Robin Williams, Steve Jobs, Bill Gates, todas essas pessoas, elas apresentam síndrome de Asperger. Olha quem mais, Mozart, Messi e Beethoven também. Estamos terminando a nossa segunda unidade. É com carinho que me despeço de todos vocês com essa breve reflexão. Ser autista leve não significa ser menos autistas. Ser autista severo não significa ser incapaz. Pessoal, é de suma importância que os professores, mediadores da aprendizagem, não se apreendam ao diagnóstico, ao sítio da criança. É importante, sim, que nós enxerguemos o aluno como um ser com especificidades, com potencialidades e que estão guardados ou até adormecidos. Até a próxima unidade.